O escritor norte-americano que diz ter sido contatado por Deus em 1974. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e sim, você já sabe, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Esse é o meu canal aqui no YouTube, onde eu amplio as discussões literárias, e aqui eu faço uma abordagem ainda mais ampla, mais profunda, discutida de uma maneira bastante livre, e às vezes até longa, de cada leitura literária que a gente faz lá no blog, né? A resenha, inclusive, do livro está lá, você pode acessar listasliterárias.com, mas aqui a gente conversa, a gente vai fazendo um diálogo diferente em vídeo, e por isso eu tenho certeza que vale o seu like e o seu joinha no canal, e também se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo, enfim, para mostrar para mais pessoas que possam ter interesse em nossas discussões literárias. E o livro de hoje e toda a mística e toda a história envolvendo a sua publicação, eu tenho certeza que vai valer esse like e esse joinha, porque é um livro que, por ele mesmo, já é bastante fantástico, mas a história por trás dele, também de seu autor, com certeza vai valer a pena aí você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu joinha. Então bora lá falar um pouco mais sobre Vales, do Philip K. Dick, um dos nossos autores prediletos aqui na minha estante. Aos leitores do blog Listas Literárias, que acompanham o blog há algum tempo, sabem que o Philip K. Dick, Phil, PKD, enfim, como você prefere chamar aí, este autor norte-americano cuja obra é marcada por uma grande suspensão da realidade, e na verdade é algo que eu gosto de chamar, ele e o Mutarelli, que estão entre os meus autores prediletos ali, eu gosto de brincar que nos legam aqueles romances noia, né? Uns romances bastante noiados ou paranoicos quanto à questão da própria realidade, questões como o tempo, de quem somos nós, enfim, toda uma metafísica por trás da discussão literária nas obras desses autores. E o Philip K. Dick é certamente ali dentro das nossas leituras uma das prediletas, sejam os seus contos, e aí vocês inclusive têm lá no listasliterárias.com a resenha de Realidades Adaptada, que é aquele livro com contos que grande parte deles, todos eles na verdade, foram adaptados para o cinema em filmes de ficção científica de grande excelência, que provavelmente você já viu por aí, né? Além de outras obras do Philip K. Dick que temos ali na leitura dos romances, seja O Homem do Castelo Alto, seja outras obras que não estão entre aquelas mais famosas, como o caso, por exemplo, do Blade Runner, o Caçador de Androides. Enfim, Philip K. Dick é um autor sempre presente na nossa linha de leitura aqui no blog, e eu sempre gosto de estar lendo algo dele, também sobre ele, e um pouco do que a gente vai tratar da leitura hoje e do romance que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Tem por princípio aquilo que todo leitor, todo fã de Philip K. Dick já leu alguma coisa, ou já viu, ou já discutiu, inclusive é um pouco abordado aqui neste livro, que é meio que uma biografia, mas uma biografia até mais nessa linha das, digamos assim, elementos mais místicos ou misteriosos do Philip K. Dick, e vai tratar aqui inclusive do episódio dele lá em fevereiro e março de 1974, quando ele teria tido visões ou tido, segundo ele, um encontro com Deus, inclusive um encontro tão marcante na vida do Philip K. Dick, que acabou moldando a literatura que ele acaba produzindo depois, ainda que mesmo a literatura anterior a esse episódio já tenham elementos assim sempre muito comuns ao Philip K. Dick, como a questão do Messias, né? A lógica do Messias é presente um pouco nisso, a lógica da realidade ou da identidade de nós humanos é uma presença muito forte nas obras do Philip K. Dick. O Androides Não Sonham com Ovelhas Elétricas, que na verdade é ali o Blade Runner, que origina aquele filme com Harrison Ford. Vocês podem ver que ali também a questão do que nos constitui humano, a identidade humana é uma questão, porque o próprio protagonista depois vai ter uma dúvida se é ou não androide. Enfim, o Philip K. Dick é um cara cuja produção vai ter sempre esta paranoia em relação à realidade ou à nossa própria existência, o que somos nós. Mas isso acaba também sofrendo mudanças profundas após esse episódio de 74, ao qual ele teria visto luzes rosas, né, e tido um encontro e recebido inclusive mensagens divinas de um Deus,
ou de uma força, enfim, que ele vai considerar Deus. É descrito aqui, para quem tiver curiosidade, nesta biografia, né, do Philip K. Dick, do Anthony Peake, que traz um pouco disso e aí aprofunda um pouco mais estas curiosidades sobre o autor. Também tem a resenha deste livro lá no listasliterárias.com. E esse episódio de 1974, então, que é um divisor de águas na carreira do Philip K. Dick, vai dar origem a uma série de romances e novas narrativas de ficção científica muito baseadas nessa experiência cósmica que ele acaba tendo, né? E aí, um dos primeiros romances que nós vamos ter aqui é o Valles, né? É o Valles que vai trabalhar com a ideia de um termo, de conceito de um satélite russo, né? Vasto sistema ativo de inteligência viva, e já vamos falar o que é esse Valles aqui dentro da perspectiva e do romance. Mas aqui é uma obra que vai mesclar uma espécie de autoficção. Se fala muito, especialmente nos anos 2000 em diante, 2005 em diante, 2010, com o auge ali até 2015, as narrativas autoficcionais, e aqui em Valles, lá em 1971, que é o ano da publicação do livro, a gente já vai encontrar mecanismos dessa autoficção, né, na obra do Philip K. Dick. E isso é bastante curioso também, e aí eu vou demonstrar por que e como isso, inclusive, surge na própria estrutura e na técnica aqui narrativa do romance, que, em tese, é justamente isso, é uma recriação ficcional da própria experiência do autor, experiência, inclusive, cuja mensagem teria salvado a vida do filho do Philip K. Dick, descobrindo a partir dessa mensagem uma doença, né? Esse suposto contato divino do Philip K. Dick, ele teria tido uma visão ou uma teofania, e tudo isso também estaria relacionado com a cura do seu filho de uma doença que não seria descoberta a despeito sem esta visão dentro desta suposta narrativa e desta suposta história do autor. Trabalho sempre com o termo suposto porque dentro das nossas interpretações, da nossa crítica, eu sempre prefiro assim, sempre dentro da própria suposição, mas conferindo os atos e a questão dos episódios. Inclusive tem um termo técnico para os episódios vivenciados pelo Philip K. Dick, de tão impactante que isso foi na sua vida literária e na sua obra, que é o 2374, né? Que acaba sendo sempre levado em consideração nas análises do autor que depois veio falecer em 1982 com um AVC, né? Voltando aqui ao Valles, portanto, e falando, o Valles é isto, é esta transformação em narrativa ficcional desta experiência teofânica, digamos assim, do Philip K. Dick. Aliás, nesta edição da editora Aleph, o Robert Crumb, que é um dos que ficou bastante, o Robert Crumb, aquele gênio das histórias em quadrinhos e das artes, né? Nesta edição aqui da editora Aleph, inclusive, a gente vai encontrar aqui os quadrinhos que o Crumb acabou fazendo para a experiência que o Dick teria sofrido ali naquele ano de 1974. E Valles, em princípio, e aí tem vários detalhes interessantes para a gente analisar e a gente observar Valles, tá? Primeiro porque há toda esta mescla de identidades, há toda a construção narrativa se dá de uma forma bastante curiosa, na verdade. Primeiro por quê? Porque Philip K. Dick aqui vai fazer um trabalho que eu acho fantástico e magistral enquanto autor consciente do papel da escrita e da narrativa. Das poucas coisas que eu tenho aprendido enquanto literatura e sobre literatura e mesmo na arte da escrita é que a perspectiva do narrador, o narrador é uma decisão tomada pelos autores sempre, ainda que haja o poder do inconsciente nisso, sempre de uma forma consciente, é uma escolha do autor nesse processo, como e com quem ele vai narrar a sua obra. E o curioso em Valles, já de princípio, é esse detalhe da narração,
porque o romance principia como uma ideia de uma narrativa em terceira pessoa, que em determinado momento vai haver a confusão que essa narrativa em terceira pessoa é do próprio protagonista, o Horst Loverfett, né, que vai ter algumas questões simbólicas na construção desse nome e com a linguagem também ao longo do livro, e que vai retomar a essa ideia que muitos utilizam do alter ego do Philip K. Dick, né? E o Horst Loverfett vai então se assumir que está narrando aquela história e é uma história que vai dançar, intercambiar muito entre a terceira pessoa, que na verdade é a primeira pessoa do narrador protagonista, que está disfarçando a sua narrativa em primeira pessoa, e muitas vezes ele vai assumir essa voz em primeira pessoa, e vai narrando esta jornada do Vales. O Horst Lover vai ser o personagem que aqui na narrativa vai ter experimentado algo semelhante à experiência do Philip K. Dick, então isso é transposto para a experiência do seu personagem, né? A mesma experiência com as luzes rosas, com o contato com Deus, com o salvamento do filho e tudo mais. E aí Horst Loverfett vai, a partir daquilo, imaginar tanto a sua conversa com Deus, vai diluir a existência do tempo, que ele vai trabalhar com a ideia e a perspectiva de um tempo, e que eu gosto de chamar de destempo, né? Porque em muitos momentos dentro de uma singularidade dele, ele vai estar tanto no seu presente, 74, o tempo que ele julga ter terminado o mundo, como também numa experiência e numa vivência ali no Império Romano, na época de Cristo. Então ele vai ter algumas visões relacionadas a isso. E aí esta narrativa em terceira pessoa, que na verdade é uma primeira pessoa, vejam como o Philip K. Dick ele gosta de jogar com estas, né, como que eu vou dizer, com esses labirintos da narrativa. Então este personagem, um tanto quanto depressivo, que já tentou suicídio, né, que pessoas à sua volta se suicidaram, ele vai se entender numa busca por um novo Messias, por um novo Salvador, um novo Buda, né? E aí o romance todo vai passar por essa carga extremamente filosófica e metafísica, tá? Há um detalhe muito interessante aqui, porque geralmente, e quando eu era mais jovem, se tinha essa discussão toda a respeito da ficção científica. A ficção científica sempre foi tratada como o bicho feio, o pato feio da literatura e tudo mais, um romance menor, ficção de polpa, como muitos conhecem a história da ficção científica, né? E o curioso que hoje, nessa minha vida de leitura, observo o quão complexo, delicado e profundo é a leitura de ficção científica, especialmente obras como essa aqui vão buscar, inclusive é um detalhe que eu acho interessante, eu comento lá na resenha do listasliterárias.com, é o próprio fato de que muitos elementos da discussão acadêmica e científica vão ser trazidos ao longo da narrativa, às vezes quase como um artigo acadêmico mesmo, porque as citações diretas, às vezes paráfrases, né, vão tomar aí alguns conceitos, seja da filosofia mais metafísica, seja de alguns estudos religiosos, ou mesmo da psicologia. Aqui um detalhe muito forte, a gente vai perceber nessa análise aqui do Philip K. Dick, que aí tem uma coisa bastante curiosa, é a influência da pesquisa e da obra do Carl Jung, especialmente da ideia de inconsciente ou, né, inconsciente coletivo, todo aquele imaginário coletivo que tem no Jung ali. Tudo isso vai estar presente aqui na obra, e também a própria questão da validação dos sonhos nesse processo de construção dos sonhos, ou do momento hipnagógico, aquele momento entre a vigília e o sono, como também experiências concretas dessa construção desse eu, da identidade desse eu, e desta sua evolução também. Então a gente vai, aliás, os sonhos vão ter um aspecto muito importante e curioso aqui em Vales, né? Nesse sentido, porque Horst Loverfett ele vai, em muitos momentos, ser conduzido também pelos seus sonhos, mas não só a questão da psicologia do Jung e essa ideia de inconsciente coletivo presente no Philip K. Dick e no Vales aqui, essa
a ideia e a discussão, inclusive acadêmico-científica, ou às vezes até filosófica, de uma memória coletiva da humanidade, e aí eu vou voltar no Jung, especialmente pela questão dos arquétipos, né? É uma obra que acaba bebendo muito nessa ideia e concordando com a ideia dos arquétipos, dessas estruturas primitivas dentro da memória coletiva humana. Então é como se o protagonista, se o Fett, que ele tivesse acesso e consciência de toda esta memória antiga e das coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse destempo, digamos assim. Tudo acontece, né? O presente do Dick em 74 está ocorrendo paralelamente à história romana lá atrás, e ele acaba, a partir do acesso a essa inconsciência, essa consciência coletiva, ele acaba vivenciando todos esses tempos e buscando isso, e aí vai se trabalhar, relacionar com essa ideia de salvadores, e aí vão entrar diferentes textos filosóficos e religiosos dentro dessa discussão, porque, e aí é um detalhe, né? Se a gente está falando aqui de encontro com Deus, né? Se a gente está trabalhando a ideia de um autor e de um personagem que manifesta ter encontrado e recebido uma mensagem do divino, de Deus, não necessariamente é aquele Deus católico, tá? Ou aquele Deus cristão, ou aquele Deus único da Bíblia. Ele está tratando de uma força aqui, ele está tratando de um arquiteto, seja lá o que for essa ideia, para além, e aí o livro vai fazer essa discussão durante todo ele, também sobre essa natureza de Deus, essa existência de Deus e os próprias ideias dos seus mensageiros, né? Tanto que haverão uma série de mensageiros de diferentes culturas e diferentes religiões citados e presentes aqui na narrativa, mas sempre com a marcação mais recente do cristianismo, o símbolo do peixe, a ideia dos símbolos também muito forte aqui em Vales, por isso que a gente diz que certamente a leitura do Jung bastante forte nessa escrita do Dick também, nessas suas epifanias, nessas suas teofanias. E aí o livro vai se concentrar quase todo nisso, neste personagem que de um eminente, né, de um eminente, não, o eminente é bom, né, de um iminente suicídio, vai passar a perseguir e peregrinar em busca do seu novo salvador, porque na lógica do Horst Loverfett há um novo Messias no mundo, e aí ele e um grupo de amigos, que depois eles vão montar uma sociedade, né, secreta nesse sentido, mais alguns dos elementos simbólicos que vão estar presentes no Vales, e reforçam como, quando as pessoas creem em determinados símbolos e determinadas ideias e construções. É um livro também que vai tratar da ideia das teorias de conspiração. Então um dos amigos do Horst Loverfett vai assistir um filme, que é o Vales, né, e vai encontrar nesse filme, a partir do seu diretor, diferentes, digamos assim, alguns poderiam até chamar de apito de cachorro, né, porque se fala muito esse termo, especialmente usado por fascistas, nazistas, para deixar os seus códigos secretos, mas enfim, tudo aquilo que é simbólico muitas vezes é utilizado nisso. Estou fazendo uma analogia muito pobre aqui, talvez, ou muito próxima não, mas muito pobre nesse sentido, né? Mas é um pouco isso. Aqueles espectadores do filme, eles reconhecem alguns elementos desse filme Vales, né? A mensagem de que os autores desse filme também partilhariam, então, do conhecimento e desse contato com o divino, e aí esse trio vai viajar em busca desta equipe toda, onde eles vão encontrar uma jovem, uma pequena criança, né, uma menina chamada Sofia, e com todo o simbologismo do próprio nome. Vão perceber, inclusive, que os diretores desse filme são tanto quanto malucos, né, e constituem uma outra seita, porque toda essa viagem, toda essa busca pelos símbolos no filme, ou por este novo Messias que o Horst Loverfett e os seus parceiros vão fazer, é também a sua própria busca metafísica sobre quem seria Deus, ou o que é Deus, que aqui para o narrador acaba sendo uma certeza da experiência e da questão vivida. E aí o livro traz outro detalhe, e aí porque eu acho que talvez pensar só a ideia de um alter ego para o Fett aqui, um alter ego
do Dick empobrece mais, porque a ideia de alter ego afasta um pouco o próprio termo de autoficção. Ocorre que, em determinado momento da narrativa, a gente vai perceber que aquele narrador, que era o Fett, que disfarçava a sua narrativa em terceira pessoa e que por vezes entrava a primeira pessoa, é também o próprio Philip K. Dick, e aí mais uma das simbologias da obra do autor, que é o uso do duplo, né? O Dick, inclusive, nesse livro também bastante marcado pela filosofia alemã, né? A gente sabe que dentro tanto da literatura alemã quanto da sua filosofia, a questão do duplo e tudo mais está sempre presente e sempre marcou um pouco a lógica do Philip K. Dick também, não só nessa obra, mas outras obras, mas a gente vai ver que essa ideia da duplicidade de duas coisas ao mesmo tempo. Tem um livro dele, O Homem Duplo, inclusive, mas a gente vai ver outras narrativas que a ideia do duplo vai ser trabalhada pelo Philip K. Dick. E aqui da mesma forma. Então, aquele que era o Horst Lover Fett, ele sequer existiria, porque seria o próprio Philip K. Dick ali narrando a sua experiência a partir do Horst Lover Fett. E aí, a partir que ele toma um determinado processo de consciência, aquele personagem, aquela visão, aquele outro, vai desaparecendo dessa jornada, né, até que vem um novo momento de fratura e o Fett retorna à narrativa, que talvez mais uma fratura dentro do próprio Philip K. Dick nesse sentido. E aí essa viagem, essa busca pelos autores do filme, por este novo Messias, por esse novo Salvador, que aqui está encarnado numa criança, a partir de toda uma simbologia que o Dick vai, ou o Fett vai analisando, e assim, é super importante porque é um livro marcado pela simbologia, pelos símbolos humanos, né, e aí eu volto a frisar mais uma vez, é uma obra que a leitura do Jung, os textos do Jung ajudam muito a gente também ampliar a nossa interpretação dessa narrativa. Aliás, um detalhe que muitas vezes eu sempre falo e digo nas minhas aulas, nas escolas, e às vezes não me lembro se já falei aqui pro vídeo, isso é um detalhe interessante, né? O Valles é um livro que vai ter 300 referências, às vezes nós não vamos reconhecer e outras nós vamos reconhecer, assim como toda obra literária, toda obra da literatura, enfim, o Bakhtin dizia isso, né, da polifonia das vozes, o Bakhtin trazia essa ideia da própria intertextualidade. Por isso que o leitor, quando ele mais tem experiências de leitura, certamente mais condições de acesso, de enfrentar determinadas obras, ele consegue ter. Valles, por exemplo, conforme o seu arcabouço de leitura, você vai ter uma perspectiva e uma visão da obra, porque há muitas referências, há muitas influências, algumas são citadas textualmente, como eu disse, e aí tem um outro detalhe importante que a leitura nos privilegia e nos auxilia, que é justamente essa possibilidade de a gente procurar outras leituras a partir de uma leitura. Valles vai nos indicar várias outras leituras para tentar entender esse pensamento complexo e profundo que traz o Philip K. Dick aqui a partir do seu encontro, ou do seu suposto encontro com uma divindade, né? E aí por isso que leituras filosóficas são muito presentes aqui, né? E especialmente filosóficas da metafísica, de pensar a cosmogonia, de pensar a nossa própria existência e o próprio cosmos, né? E aí essas ideias trazidas aqui são muito interessantes. Você tem algumas... Se você é aquela pessoa que tem muitas dúvidas, que tem muitas perguntas sobre quem somos, e afinal a literatura, em grande parte, ela é isso, né? Sempre essa tentativa de busca de quem somos, o que buscamos, o que queremos, e esse livro aqui, em essência, é isso, uma narrativa fantástica, marcada por toda a ficção que o Philip K. Dick tem, mas a partir da sua experiência real, concreta, porque eu vou dizer concreta no sentido, porque a partir do momento que ele crê, a partir do momento que esta experiência foi algo vivenciado por ele, né, ela passa a ter a sua existência real. E aí outro elemento que vai surgir dentro de tudo que a experiência do Philip K. Dick, do próprio Fett, e aí vai surgir aqui, tem textos filosóficos do Dick, que é a exegese, né, do Dick, tratando a respeito da sua própria experiência.
E ele vai trazer alguns textos aqui. A exegese do Dick, grande parte dela ainda está oculta, né? E é nessa exegese que ele vai dialogar ou produzir ou tratar conceitos desta sua visão divina, dessa sua teofania com a filosofia e com a própria teologia também, e outras pesquisas com a psicologia, enfim, é um grande emaranhado, é um grande mosaico de discussões filosóficas, psicológicas e de estudos da humanidade. Então, Vales, muito mais do que uma ficção científica, acaba sendo também uma discussão profunda da nossa psique humana, da nossa identidade humana, daquilo que nós estamos procurando e das nossas relações também com a espiritualidade, com a cosmogonia, com o cosmos e tudo mais. Então, é uma das obras sempre procurada do Dick, né, até por causa em relação disso, e não é uma obra que, ao cabo, apesar da sua vivência, apesar da sua experiência vivida e do seu encontro com a divindade, é uma obra que ainda vai te manter ou te deixar nestas dúvidas, porque ele não vai te trazer essa solução fácil, ele não vai trazer mais do que afirmativas e vai trazer, inclusive, um novo olhar a partir da religiosidade e das religiões, e aí já é aquele olhar que acaba congregando tanto muito discurso que veio com a academia pós-iluminismo, mas que só ela não deu conta, então acaba buscando, dentro dessa ideia, dessa pós-modernidade, tendo que buscar também na metafísica algumas explicações ou alguns conceitos. Então, Vales é uma obra sensacional e das mais profundas e simbólicas que o Philip K. Dick nos legou aí na sua história, né? E vejamos, é um livro publicado um pouco antes da sua morte, inclusive, né? Então, ali são das suas últimas obras e especialmente desse conjunto de obras pós-1974, que é o evento marcante assim, na vida e na carreira do autor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouco mais de Vales, essa obra sensacional do Philip K. Dick, né? Essa obra que é uma viagem bastante alucinada dentro do que seríamos nós e do que seria os deuses ou Deus para esse autor. Então, é uma obra que certamente vai tocar em pontos que te estranham, em pontos que te chamam a atenção, em pontos que te trazem para a curiosidade, então vale muito a pena. Uma obra também que traz todas as características do Philip K. Dick, e não só isso, né? E aí um detalhe importante quando a gente faz análise, é uma obra que não só vai tratar da suposta experiência do autor, mas vai fazer isso com aquilo que a literatura tem de essência, a sua linguagem. Ele joga com a linguagem, ele utiliza da linguagem, ele, né, tem um trabalho estético aqui bastante interessante, especialmente a partir das vozes narrativas. Então, é uma obra literária, assim, de grande fôlego, certamente, que vale bastante a pena você conhecer. E se você não conheceu ainda, diz aí nos comentários se já ouviu falar, ou se pretende ler, ou se o assunto te interessa também, né? Comente, dentro das possibilidades eu vou respondendo aí aos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha se você gostou do vídeo, e virão outros vídeos aqui com resenhas de obras sensacionais da nossa literatura mundial, com certeza. Sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Dá uma olhadinha lá no blog, tem resenha do Vales, mas também de outros livros do Philip K. Dick. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!